Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Graças ao nome do Senhor. Glorificado seja o nome de Deus mais uma vez aqui na casa do Senhor Jesus Cristo. Louvo e agradeço ao Senhor, porque nós sabemos que não é com a nossa força, não é com a nossa mão, não é nós quem fazemos, mas sim Jesus Cristo. Nós sabemos que temos um tempo certo. O Senhor tem o tempo de nos entregar tudo bem perfeito, na hora dele, no tempo dele. E aquilo que o Senhor nos entrega é uma coisa eterna. O Senhor nos tem a salvação eterna para nos entregar, mas também tudo que o Senhor nos dá é duradouro. Não tem defeito, não tem problema. Aquilo que o Senhor nos dá permanece. O Senhor, Ele faz tudo igual, tudo maravilhoso, tudo bonito. O Senhor trabalha em cada vida de uma forma. Mas o Senhor tem trabalhado na minha vida, o Senhor tem trabalhado na minha casa, na minha vida. E eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas aí. Eu sei que a libertação é assim mesmo. O Senhor vai libertando aos poucos. Cada dia o Senhor vem fazendo algo. Aos pouquinhos o Senhor vai trabalhando. Porque o trabalhar de Deus, ao olhar o ano, ninguém possa ver, mas o Senhor está trabalhando. Bem? Eu estou feliz com Jesus porque Ele tem me dado saúde, tem me dado vida, tem me dado condições para estar aqui na presença do Senhor, louvando e agradecendo a Deus. Louvo e agradeço o nome dele. Agradeço a oportunidade de vir à igreja, que é o pastor, da família, do pastor. Então, eu creio que o Senhor possa, pela misericórdia dele, eu possa ser instrumento na casa do Senhor. Que o Senhor possa me conduzir pela palavra, sair da minha boca, que o Espírito Santo de Deus possa ter me conduzido esta minha boca para falar aquilo, não que eu quero ouvir, mas aquilo que a igreja precisa e necessita de ouvir. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus 3, amém? A glória do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Mateus versículo 3. Aleluia, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Essa palavra todo mundo conhece. Eu peço a Deus que possa me conduzir da maneira que Ele quiser. Que o Senhor possa, permitir um instrumento valioso na presença dele. Amém? E aqui fala de João Batista. Começa assim. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anúncio, é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós porque clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão,
E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Se não pressimais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Amém? Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por este momento. Pai, que o Senhor possa conduzir, meu Pai, ao teu céu esta palavra. Pai amado, que eu possa, sim, meu Pai amado, ser bom, meu Pai, instrumento nesta casa. Que essa palavra venha nos alimentar, que essa palavra, meu Pai, possa falar comigo, falar com todos desta casa. Que eu possa, sim, meu Pai amado, mais uma vez pela tua misericórdia, meu Pai, se o Senhor quiser falar, meu Pai, usa meus lábios para falar com a tua igreja. Deus diminua para que o Senhor cresça, meu Pai, quando eles apareçam, mas que o Senhor apareça, meu Pai, e toda a honra e toda a glória dada para o Senhor. Afasta todo dispensador, todo certo, todo investido no inimigo, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, esta noite, meu Pai, mais uma vez se faz presente nesta casa. Que possa, meu Pai, renovar a igreja, que possa nos alimentar, meu Pai, que nós possamos sair daqui, meu Pai, diferente, meu Pai, nós possamos sair daqui renovados e cheios da tua presença, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia, palmas e louvo o nome do Senhor. João Batista, todos conhecem. A Bíblia vai dizer que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ou seja, João Batista, ele pregava no deserto. João Batista, ele ia a caminho do deserto para poder pregar o Evangelho. João Batista, aqui na Bíblia, vai dizer que ele tinha veste de camelo. E vai dizer que João Batista, ele comia, olha para você ver o que fala aqui, ó. João Batista, as suas vestes de pelo de cabelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava de gafanhotos e mel silvestres. Então a vida daqueles profetas antigamente não era fácil, não. Porque nós hoje temos tudo, e às vezes muitas pessoas têm muita coisa, têm muita facilidade, até mesmo no trabalhar, até mesmo no comer, até mesmo no beber. E muitas pessoas reclamam ainda do que tem. E João Batista, naquela época, ele vestia de roupa de couro de camelo, que a palavra do Senhor vai dizer. Ele não tinha roupa igual nós temos veste aqui, ó, de linho, de pano, sapato, né? Podemos pisar no chão, que não vai queimar o pé, porque ele vai nos proteger. Eu não sei que na Bíblia não está dizendo que ele calçava, mas João Batista, ele não estava se importando com o que ele calçava, com o que ele vestia. João Batista estava importando, a palavra aqui vai dizer que ele saía para pregar, ele saía para falar de Cristo, ele saía para evangelizar o nome do Senhor. João Batista, ele batia de frente porque as pessoas não aceitavam a verdade que Deus usava eles para falar com eles.
Porque João Batista, ele veio para abrir caminho para que o Senhor chegasse. João Batista veio para poder evangelizar aquelas pessoas, para abrir um caminho, para poder começar a falar de Jesus, para que as pessoas começassem a conhecer o Jesus de Nazaré. O Jesus de Nazaré é aquele que iria vir para poder morrer pelos vossos pecados. É aquele que iria vir para batizá-lo com o Espírito Santo. É aquele que iria vir para batizá-lo com fogo. Porque nós sabemos que naquela época, João Batista, ele também era perseguido. Ele pregava o Evangelho. Mas aí, aqui na Bíblia vai dizer, que ele falava assim, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Glória a Deus. Então ele fala, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Porque a palavra do Senhor vai dizer, ide e pregai o meu Evangelho a toda a criatura. Não é? A palavra de Deus vai dizer para nós ir pregar o Evangelho dele para toda a criatura. É o que ele estava fazendo. Ele estava indo, estava pregando. E olha que naquela época, João Batista, naquela época aquele povo, eles presenciavam Jesus. E naquela época Jesus ainda estava por vir para fazer a obra. Ou seja, porque naquela época João já tinha nascido, João já estava grande, e Jesus ainda estava ali, no meio do povo. Tinha uma certa estatura, uma certa idade, mas estava se preparando para vir. Por quê? Porque João Batista, a Bíblia vai dizer que ele ia e batizava as pessoas. A Bíblia fala assim, olha como é que ela fala. E vendo eles, junto dos fariseus, porque fala também que tinha os fariseus que perseguiam também. Porque aqueles fariseus é aquelas pessoas que elas não creem, não acreditam, aquelas pessoas que até sabem, até conhecem, mas distorcem o Evangelho. Aquelas pessoas que não quer que as outras pessoas se aproximem de Jesus Cristo. Porque é aquelas pessoas que são usadas pelo Satanás, pelo inimigo, é aquelas pessoas que querem debochar, que querem rir, que querem zombar, que querem desfazer, não tem coragem de ir fazer o que aquela pessoa está fazendo, mas gostam de desfazer daquela pessoa que está fazendo. Gostam de ficar olhando com olhar de deboche, com olhar de inveja, querer estar naquele lugar daquela pessoa, mas ele não quer se prontificar para fazer aquilo. Só que nós sabemos que tem muitas pessoas que ela não se prontifica em fazer a vontade do Senhor, em fazer a obra do Senhor, mas querem o quê? Aquilo que a pessoa tem. Querem estar no lugar daquela pessoa, mas não quer passar pelo processo, não quer passar por aquele momento. Ou seja, aqui na Bíblia vai dizer que João Batista, ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Será que alguém ali queria passar pelo que ele estava passando? Será que alguém iria se prontificar e ir ao deserto? Na onde fala que o deserto de manhã é muito quente e de noite é muito frio. Por isso João Batista tinha uma manta de pelo de camelo, porque aquele couro de camelo, aquele pelo de camelo, é uma roupa que aquecia ele durante a noite, porque durante a noite ele dormia no deserto. Glória a Deus. E na Bíblia está dizendo que João Batista tinha casa, tinha cama, tinha fogão, tinha tudo. Não. Ele comia aquilo que tinha. Ele se virava com aquilo que tinha. Porque enquanto ele estava comendo gafanhotos, se diz que aqueles animaizinhos têm proteína. E aquilo ali sustenta a proteína dele, dá energia para ele poder manter o deserto. Tanto que tem pessoas que às vezes vai fazer prova de teste de força física. Às vezes
lá no meio do mato, eles ficam naquele lugar ali, não tem muita coisa para comer, eles pegam aqueles bichinhos da madeira, eles comem aquelas larvas, eles botam no fogo lá e comem. Aqueles bichinhos têm o quê? Proteína. Mantém eles com um pouco mais de resistência. É muito melhor do que às vezes um arroz, um feijão, tem proteína. Então, João Batista comia gafanhoto, mas ele era usado para o quê? Para poder ir e pregar o Evangelho do Senhor. Amém. E a Bíblia vai dizer que ele também batizava, mas batizava com água. Para quê? Para que as pessoas pudessem se converter. Aqui, ó, para que aqui, ó, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Ou seja, Deus fala que nós temos que confessar os nossos pecados. Para poder receber o Senhor, nós temos que confessar os nossos pecados. Não é? Porque nós sabemos que a Bíblia vai dizer, lá em Tiago 5,16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que saísse. Então, ele confessando os seus pecados diante de João Batista, ali Deus recebia. E quando ele batizava, aquela pessoa já tinha confessado e Deus já tinha esquecido aquilo que ele tinha feito, porque através daquele batismo ele nascia de novo. Ali já era um novo homem, uma nova mulher. Aquela velha criatura tinha ido embora, porque passou pelas águas. Só que naquela época, João falava que eu batizo com água, mas virá um pós mim, esse que nos batizará com o Espírito Santo de Deus e com fogo. Porque esse tinha poder, esse tem poder, e esse tem poder. É aquele que tem poder para dar vida e para tirar a vida. Então ele tem poder de fogo, porque ele fala. Muitas pessoas querem ver ele, mas nós não podemos ver ele, sabe por quê? Porque ele é fogo consumidor. Nós podemos fazer um teste. Alguém consegue olhar para o sol? Ninguém consegue olhar para o sol, por quê? Porque é uma luz reluzente muito forte, quente. Aleluia. E esse sol está a milhares de quilômetros da terra. Olhando, parece que está perto, mas está muito longe. E aqui nós sentimos o calor dele. Imagina perto desse sol. Imagina como é Deus, como é o poder de Deus. Ninguém aguenta ver o ser de Deus e de Jesus. Porque eles são santos, eles são puros. Eles não têm nenhum pecado, eles não têm nenhuma mácula, nenhuma mancha. Nós somos carnes. Nós estamos aqui para o quê? Nós estamos aqui de passagem, para nos converter todos os dias, para nos consertar todos os dias, para nos arrepender todos os dias. Aleluia, Jesus. E para levar o Evangelho, para discipular pessoas, para ensinar, para mostrar o caminho para aqueles que ainda não conhecem, para aqueles que têm dúvida, que o Senhor possa nos usar, nos tomar, para ensiná-los para Ele. O Espírito Santo de Deus, que habita sobre a nossa vida, possa também nos conduzir, assim como conduziu João Batista no deserto, Ele possa nos conduzir hoje nessa terra, para poder evangelizar a Tua palavra. Que o poder dele venha estar sobre a nossa vida, que ele venha nos dar autoridade, nos dar aquilo que é necessário para poder fazer a obra dele. Que os dons dele venham estar sobre a nossa vida, os dons espirituais, porque nós precisamos dos dons espirituais, porque nós sabemos que a palavra vai dizer que nós não lutamos nem contra carne, nem contra sangue. Lá em Efésios 6,10 fala. Mas sim contra principados, contra o príncipe da terra e potestades. Então, se nós lutamos contra o príncipe das trevas, nós sabemos que além de nós aqui tem os principais querendo contra-atacar. Ele vai atacar o nosso espírito, porque por isso nós temos que revestir de todas as armaduras celestiais, porque ele não vai atacar nem a nossa carne,
físico, não. É aquilo que Deus colocou em nós. Glória a Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Temos os anjos de Deus que Ele envia para nos guardar. E tem Deus que está lá olhando. Por que Ele envia os anjos de Deus? Porque o Senhor envia os anjos. Porque há muitas pessoas. Porque no reino todos trabalham. No reino todos trabalham. E com alegria, com prazer. Então, Deus deu poder para eles guerrear contra as potestades, contra as pessoas que fazem maldade, contra as pessoas que fazem obra, que fazem encantamento, contra as pessoas que têm feito obras de encantamento para destruir casamentos, contra as pessoas que têm feito obra para poder destruir homens e mulheres, contra as pessoas que têm ido no centro apresentando coisas horríveis para poder destruir pessoas no ministério. Mas não sabendo que está tocando uma pessoa de Deus, que está tocando em Deus. Porque aquele que toca na menina ou no menino dos olhos do Senhor, ele está tocando no Senhor. E ninguém pode tocar nem o homem nem a mulher de Deus. Porque se nós andamos em retidão, em santificação com o Senhor está vindo. O Senhor conhece a alma de cada um que está aqui. O Senhor conhece a alma de cada um que está diante das igrejas, diante das obras que Ele tem colocado para tomar conta. O Senhor conhece a vida de todos e de todas. E o Senhor também conhecia a vida de João Batista. Porque vai dizer, olha para vocês verem. Aqui vai dizer assim: e este João tinha a sua veste de pelo, de cabelo. Então ia ter com eles em Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente de João. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo eles as muitos dos fariseus e dos saduceus que viam ao seu batismo, dizendo-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira do futuro? Ou seja, ninguém pode fugir das mãos do Senhor. As pessoas podem até tocar, as pessoas podem fazer o que elas quiserem, mas elas não podem fugir da mão do Senhor. Porque a ira de Deus, ela virá sobre aqueles que zombarem do Espírito Santo de Deus. Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, aqueles que fazem a obra com retidão. Porque os fariseus, eles zombavam. Os fariseus, eles não tinham compromisso com nada. Glória a Deus. Os fariseus eram aquelas pessoas incrédulas, que só queriam fazer as obras carnais, só coisas da carne, só coisas físicas. Enquanto lá o João Batista naquele lugar, com o sol de manhã, naquela lua, aí naquele rio Jordão, levando pessoas para batizar, enquanto tinha outros ali do lado olhando e criticando. Imagino eu que eles ficavam assim: mas por que aquele homem está levando aquela pessoa na água, enfiando ele, jogando ele na água, submergindo ele nas águas? Para que isso? Ou seja, não tinha fé, não acreditava, não cria, não queria nada com Deus, e ainda ficava lá criticando, ficava lá olhando de maneiras erradas. E aqui vai falar: e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz da árvore. Da árvore, pois, que não produz com fruto, é cortada e lançada no fogo. Ou seja, aqui ele deixou escrito que a árvore tem que dar fruto, que nós temos que
pregar o Evangelho, que nós temos que ganhar almas para Cristo, que nós temos que levar a palavra a toda criatura, porque nós sabemos que tem pessoas que estão precisando, tem pessoas que estão necessitadas de ouvir a palavra de Deus, tem pessoas aflitas por aí, pessoas aí passando por momentos difíceis, que ainda não conhecem Jesus totalmente, que ainda não conhecem as Escrituras dele totalmente, que ainda tem dúvida em algumas partes da palavra. Tem pessoas, irmãos, você vai falar com ela das coisas de Deus, ela fica falando assim: ah, mas porque o fulano ele faz isso, porque o fulano faz aquilo. Mas Deus não mandou nós olhar porque o fulano faz, porque o ciclano fez, porque o outro vai fazer. Deus mandou olhar para a Escritura, mandou olhar para Ele. Deus mandou olhar para Jesus, não mandou olhar porque a obra do irmão está fazendo errado. Nós temos que orar pela vida do irmão e colocar na mão do Senhor, para que o Senhor possa libertar, para que o Senhor possa mudar e transformar. Porque a palavra de Deus fala que aonde superando o pecado, vai superando a graça dele. E que aquela pessoa possa ser transformada. E que ela não venha ser vergonha para o Evangelho de Jesus. Porque se deixar o inimigo e a pessoa for começar a querer apontar, querer fazer da maneira dele, aí o inimigo vai começar a usar aquela pessoa também. Porque da mesma forma que está usando a outra, e ela começa aqui, daí, falando daqui, e daqui a pouco aquela pessoa está sendo tomada pelas coisas malignas. Porque vai começar a deixar coisas entrar no coração. Por isso tem muitas pessoas afastadas da presença do Senhor. Ela sai da casa do Senhor e fala que o irmão é isso, que o irmão é aquilo, mas ela também, ela tem que ter feito. Porque se ela fosse tão certa assim, ela estava dentro da casa do Senhor, de joelho prostrado, buscando pela vida dele. Ela não estaria lá fora, falando isso, falando aquilo. Porque Deus levanta as pessoas para poder orar, para poder jejuar, para poder pregar, para poder interceder. Por isso, eu estava conversando com uma jovem hoje no carro, e ela falou que ela era cristã no Brasil, mas que lá não precisa dizimar, que lá ele dá o que ele quiser. Mas eu falei: mas a Bíblia vai dizer, em Malaquias 3, do 7 em diante, que nós temos que trazer o dízimo à casa do Senhor, para que haja mantimento, para que possa ajudar os órfãos, os enfermos, doentes, e também os viúvos e viúvas. Ah, mas porque hoje as mulheres são deprimidas? Não, a Bíblia não está falando de deprimir, ela está falando que tem que trazer. E ela não queria aceitar. Eu falei: não tem problema. Eu dizimo, sabe por quê, mocinha? Sabe por que eu dizimo? Porque eu estou obedecendo a palavra do Senhor. Eu não estou querendo obedecer o que o irmão está achando, está deixando de achar de mim. O que o pastor, ou o que o fulano, ou o que o ciclano vai fazer com o dinheiro é o particular dele. Ah, porque tem muitas pessoas aí em igrejas aí que estão usando disso para poder pegar. E vai julgar é Jesus. Nós não somos juízes, nós somos servos. A palavra fala assim: primeiro tira a trava do teu olho, para depois falar da trava do olho do teu irmão. Então, primeiro examina você primeiro, em vez de falar do que o outro está fazendo. Porque você não está vendo o que ele está fazendo, mas está falando. E se ele não estiver fazendo? Porque lá no meio de muitos, pode ter pessoas ainda abençoadas de Deus ali. Glória a Deus. Não é? No meio de muito joio, pode ter um trigo. Não é porque tem o joio que todos vão ser joio, não. Tem trigos também no meio. Tem pessoas ali que estão observando, tem pessoas que estão orando, mas a obra não é ela que faz é Jesus. Glória a Deus. Porque Deus manda a gente semear. A semente vai cair, ela vai germinar. E depois Deus vai dar o crescimento. Mas só que aquela pessoa que está sendo joio, que Deus tenha misericórdia dela. Porque no momento certo Deus vai fazer, Deus vai cobrar. Porque a palavra de Deus fala que passará o céu e a terra, mas a palavra dele não vai passar. Ela vai cumprir. Porque
Porque a palavra dele fala que ainda aquele que tirar o tio ou o amigo da minha palavra. Aquele que acrescentar ou tirar. Então nós não podemos nem acrescentar, não mexer em nada. Se a pessoa está pegando algo que não é dele, ele está fazendo o quê? Ele está tocando em Deus. Ele está tocando porque a obra é de Deus, a obra não é nossa. Se ele está fazendo isso, porque está enriquecendo, não tem problema. O importante é que o devorador vai poder mexer com o meu dinheiro, vai poder mexer com a minha casa, vai poder mexer com a minha estrutura, porque eu estou fazendo a minha parte. E a palavra vai dizer que para repreender o devorador, só uma pessoa pode repreender na vida dele. Não é pastor, não é missionário, não é apóstolo, não é presbítero, não é missionário, não é ninguém. É você mesmo. É você que tem que fazer o certo. Devolver para Deus o que é dele de coração. E não importa. Devolveu. Deus recebeu. Porque a palavra assim, poderá algum homem roubar a Deus? Se ele não está devolvendo, ele está roubando a Deus. Aí fala do ladrão que está roubando lá fora, mas ele está roubando na casa do Senhor. E calado ainda, falando assim, não estou roubando, não. A palavra não mandou fazer isso, não. Então quer dizer, ele aponta o dedo para o irmão, aponta o dedo para o ciclano, para o mercado, mas ele está sendo pior que ele. Porque ele está sendo infiel com aquele que mandou o filho para morrer por ele. Glória a Deus. E nem gratidão ele tem. Porque ele está observando demais os defeitos do outro, esquecendo de olhar para ele e pedir: Deus, me liberta, me ajuda. Eu sei que eu sou pecadora, mas eu não quero continuar dessa maneira. Aí você olha para a pessoa está igual o mundo. Se você mas aqui eu tenho mandade, não tem mandade nenhuma. Que Espírito Santo de Deus vem aqui? Tem uma praticando. Porque quando você vai falar, não aceita. Glória a Deus. Então, a pessoa já está toda tomada pelo marido. Meu namorado, que esse crente namora? Crente casa. Cristão não namora, não. Quem namora é o mundo. Mas eu tenho intimidade com Deus, glória a Deus. Agora, não posso falar não, mas Deus é santo, né? E aquele que é obediente, ele fala com ele, né? Agora, se a pessoa não está obedecendo, como é que Deus vai falar com ele? Agora tem que ver qual voz que ele está escutando, né? Porque a voz de Deus, ele fala, a palavra assim, ó, é sim ou não. Passou isso de procedência para mim. Se ele está fazendo sim, vai estar naquele negócio. Aquele crente, sabe aquele crente que fica em cima do muro? Aquele que vai na igreja, ele vai na igreja, ele ora. Mas ele chega em casa, só Jesus na casa. Aí sai para as festinhas, sai para as baladas. Mas que crente é esse? Está adorando dois. É vários deuses, né? Porque fala assim que é os deuses dele lá. Ele não está adorando a Deus. Se ele tivesse adorando a Deus, ele deveria renunciar aquilo que na vida dele não procede de Deus. Porque a palavra fala assim: e eram por ele batizados nos rios de Jordão, confessando os seus pecados. Se confessou os seus pecados, por que está caindo nele de novo? Porque aquele que confessa os seus pecados é para deixar o pecado para trás, é para deixar aquilo que fazia para trás, é para não continuar fazendo. Mas se está praticando a mesma coisa, então quer dizer que houve arrependimento. Ou seja, só para falar que é crente que vai para a igreja, que ora. Mas se o fulano é bom, tem fulano é exigente. Deus não está procurando de bondade, não. Porque quando um dos discípulos chegou para o mestre, para Jesus, falou assim: olha, teve um jovem que falou para Jesus assim: bom mestre. Ele falou assim: por que me chamaste bom? Porque bom é meu pai. Nem ele aceitou chamar ele de bom. Então, nós temos que entender que as coisas de Deus é sério. E João Batista estava pregando.
E aqui vai falar, e também agora, e eu no 11 aqui, em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Glória a Deus. Então João Batista não se achou digno de pegar a própria sandália do mestre, que era Jesus. Esse é poderoso. Esse não é qualquer um que pode colocar dentro, não. Só que Jesus, ele era humilde. Jesus, ele não estava preocupado com que alguém fosse encostar nele ou não. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai falar que eu vim para os doentes e enfermos. Então aqueles que estão doentes e enfermos, se achega perto dele, para que ele possa curar. Porque nós sabemos que se nós estivermos perto de Jesus, nós somos curados totalmente. E toda hora nós estamos recebendo virtude, estamos recebendo a presença dele, estamos recebendo a paz, estamos recebendo a benignidade, né? Estamos recebendo caráter e tudo. Amor, temperança, e é tudo bom. Então aqui fala que ele não se achou digno de pegar nem a sandália. E fala assim: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Para você ver. Então nós temos que entender, irmãos. Eu estava lendo aqui no 11. Tem uma parte que fala assim: aqueles que estão cansados, fala assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha só, quando Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo, entra isso aqui, ó. Aqueles que estão oprimidos, eu vos aliviarei. Glória a Deus. Olha o poder dele. O poder dele nos alivia. Aquele fardo sai, aquele peso sai. Porque não é de Deus. Mas ele fala assim: mas tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. E fala assim no 30: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Era isso que João Batista estava pregando, para que as pessoas pudessem se arrepender daquilo que eles estavam fazendo e vir para aquele que pudesse dar isso para ele, que pudesse levar esse fardo, que pudesse tirar aquilo que estava pesando, aquilo que estava atrapalhando, aquilo que estava impedindo no caminho, para que viesse entrar no caminho santo e se santificar cada dia mais, para que ele pudesse sentir o prazer de ter essa paz, esse descanso. Isso tudo que Deus deixou aqui, ó, é para aqueles que vão buscar Ele. Mas vocês acham que aqueles fariseus tinham isso? Eles não tinham paz, eles não têm paz, eles têm o quê? O tempo inteiro o inimigo fica lá assolando aquele povo, fica lá perturbando aquele povo, porque aqueles que não têm compromisso com Deus, eles são assolados, eles são perturbados, eles são o quê? Afligidos pela aflição. Porque Deus permite que Satanás toque. Por quê? Porque eles não querem nada com Deus. Eles têm vergonha de Jesus. Tem gente que tem vergonha de falar de Jesus, mas não tem vergonha de abrir a boca e falar algo terrível. Não tem vergonha de xingar um palavrão, não tem vergonha de xingar um pai, uma mãe, um irmão, um filho. Não tem vergonha de amaldiçoar, abrindo a sua boca, lançando palavras de maldição sobre vidas. Isso não tem vergonha. Não tem vergonha de pegar um copo de bebida e colocar na boca. Não tem vergonha de acender um cigarro e fumar. Não tem vergonha de cheirar para quem cheira uma cocaína, ou então para quem pega uma pedra, sabendo que está errado.
tem vergonha de se prostituir, não tem vergonha de fazer as coisas do mundo, mas tem vergonha de fazer as coisas de Deus. Glória a Deus. Não tem vergonha de ser escravo do inimigo, de Satanás. Mas tem vergonha de receber, olha, de receber aquele: tomai sobre vós meu jugo e aprender de que são humildes, de manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Tem vergonha de ir para Jesus, aqui onde ele vai ter um descanso para a alma dele. Aquela alma dele está tão aflita, aquela alma dele está tão ali triste, passando por momentos tão ruins. Ali ele já não aguenta mais, ele já está trabalhando só pela misericórdia, às vezes não está nem tentando trabalhar mais. Ele está precisando disso aqui, ó, Jesus, de receber as bênçãos dele, de receber essa paz, de que aquele fardo dele saia, que receba o fardo de Deus que é leve, né? O jugo de Deus é suave, né? A palavra fala. Então, nós temos que permanecer com Jesus, sendo discípulo de Jesus, assim como João Batista foi. Assim como João Batista naquele deserto ali, ó, ali não tinha nada, irmãos. Hoje em dia, os crentes têm até carro. Os cristãos aí, ó, os crentes vai para a igreja, tem Uber que para na porta, né? Tem roupa bonita, tem até uma pessoa para tomar conta da casa, às vezes tem condições, paga uma pessoa para poder limpar, paga uma pessoa para passar. Às vezes a pessoa não faz nada, mas não tem coragem de ir na casa do Senhor, não tem coragem de tirar um tempo para Deus. Não. E depois quer receber as bênçãos de Deus? Não pode, porque fala na palavra que o filho, que é filho, ele aceita, ele conhece o pai. Mas aquele filho que não é filho, que é o bastardo, aquele que é bastardo, ele não é filho. Porque o bastardo ele não aceita correção, porque ele não é filho, não é pai. Aleluia. Ele não é meu pai, não, eu não sou filho dele, não. Ele não vai aceitar correção. Porque ele é filho do mundo. Aquele que é do mundo, ele gosta das coisas carnais. Então as coisas espirituais, ele não gosta, por quê? Porque tem que ter renúncia. Porque tem que limpar, porque tem que tirar. Porque para vir para a presença do Senhor, Deus fala para a gente vir como Ele estiver. Ou seja, Deus fala assim, ó, que eu gosto, eu amo o pecador, mas Ele não ama o pecado que ele comete. Ou seja, Ele ama nós todos, porque todos somos pecadores. Mas depois que nós vimos para a presença, que nós somos limpos, que nós estamos ali revestindo, cada dia buscando, nós procuramos dia após dia nos santificar, para que nós não venhamos errar mais. É a diferença do cristão que busca a santificação daquele que continua na prostituição, que continua na mentira, que continua no engano, que continua praticando aquilo que não presta. Porque aquele que continua praticando aquilo que não presta, ele está andando sempre nas trevas. Aonde vai ter luz ali, você está continuando a fazer aquilo que não é agrado aos olhos do Senhor. Você até mesmo quando o filho levou sobre ele todos os pecados, todos os fatos, né? Todas as enfermidades, Deus virou as costas para ele. Porque naquele momento que foi ser consumado na cruz, ele levou com ele tudo aquilo. E quando ele levou, Deus virou as costas. Por quê? Deus não suporta ver, porque cheira mal a nariz de Deus. Porque senão Deus não destruía Sodoma e Gomorra. Senão Deus não destruía aquele tempo, naquela época que Noé estava construindo a arca. Deus não ia lá destruir com dilúvio. Porque
Porque Deus não aceita. Chega uma hora que Deus, agora não dá mais. Agora não dá mais. E o mundo está chegando a isso. Porque o povo, eles estão desobedecendo a palavra do Senhor. Quando a palavra do Senhor fala de, no princípio Deus nos fez macho e fêmea, é porque Ele não fez nada errado. As pessoas estão confundindo. Estão falando que, mas que as pessoas são homofóbicas. Não é homofobia. É o Espírito que está conduzindo aquelas pessoas, que estão levando elas para o caminho errado, sem elas perceberem. Elas estão cegas, elas estão sendo enfeitiçadas, estão sendo o quê? Encantamento feito sobre aquela vida, elas estão encantadas. O marido já pegou a mente, já pegou o coração, já encantou ela com aquela pessoa ali, e ela está achando que aquilo está certo. E aquilo está só levando ela a perecer. E se ela não tomar jeito, ela vai ficar e vai queimar. Porque aquele que não arrepender dos pecados, aquele que não aceitar Jesus, ele vai o quê? Para o inferno. Não tem como ir para o céu no pecado. Porque se fosse para ir para o céu de qualquer maneira, Deus não mandava o filho dele para morrer por nós, não. Para que Jesus ia morrer se poderia manter todo mundo do mesmo jeito? Para que Jesus ia sofrer naquela cruz, sendo traído por Judas, sendo cuspido pelo povo, pedindo água deste vinagre? Sofreu para quê? Para poder o Evangelho continuar da mesma forma que o mundo, para que as pessoas pudessem fazer o que ela quer, porque nós sabemos que não é a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. Se nós servimos a um Deus, se Ele é nosso Pai, se nós não obedecemos o Pai da terra, como podemos obedecer o Pai do céu? Se nós não obedecemos a liderança da terra, como podemos obedecer o ser que nunca vimos? E sabemos que não podemos ver, porque Deus fala que nós não podemos ver, e nem Moisés viu Deus, porque ele queria ver. Deus mandou ele ficar de lado, assim, de costa, na venda da rocha. E só aquele clarão, Moisés já ficou ali. Nosso Deus, ele não conseguiu. Então, quer dizer, ele falou: não olha, filho, se você olhar, você morre. Mas Deus era com Moisés. Tanto que ele era com Moisés, que quando Moisés subiu para poder escrever na tábua, né? Eu acho engraçado essa parte. Que Deus fez foi fazer os mandamentos. Moisés desceu, o rosto dele era uma luz resplandecente, estava com uma presença, estava assim. Deus era na vida de nós. Ninguém conseguia ver o rosto de Moisés, de tanta presença. E é assim que nós vamos ser com o nosso pecado agora. Por isso, muitas pessoas não conseguem ver nem o rosto de Jesus quando acontece algum arrebatamento. Porque eu já escutei pessoas falando que quando via, só via daqui para baixo, mas o rosto não via. Porque se o filho é o pai, não é? O filho veio porque o pai enviou. Mas lá em João vai falar que ele é o verbo, né? E a carne, ele é o verbo. Né? Vou procurar aqui, não sai outro. Glória a Deus. Ele fala assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, nós vemos aqui que Jesus e Deus é uma coisa. O poder está sobre a mão dele. A única coisa que Jesus não sabe, que Deus não deixou e não falou, é quando ele vai vir buscar a igreja. E ele já falou na palavra que nem eu mesmo sei quando meu pai vai mandar você. Mas o resto tudo ele faz. O poder foi dado sobre ele, porque Deus confiou no Filho, porque o Filho veio e fez aquilo que Deus mandou. E ele gerou uma confiança enorme no Pai. E é assim que Deus quer conosco. E quando nós obedecemos, gera uma confiança de Deus da nossa parte para Ele e para Ele para nós.
E ali tudo que nós pedimos, o quê? Vai acontecer. Não é? Então, quando a irmã estava pregando aqui, falando de homem de pequena fé, naquela passagem, porque se nós tivermos fé, se nós obedecer a Deus, nós vamos poder fazer, pedir, vai acontecer. Porque algumas pessoas pedem e não acontece, porque está faltando mais confiança. E eu creio que a cada dia eu tenho que confiar mais no Senhor. Eu tenho que crer mais. Não só não crer, mas sim naquilo que eu não vejo, mas crendo. Então nós sabemos que a fé é importante. A obediência é importante. E muitos não estão obedecendo. Estão perecendo. Porque ao invés de obedecer, quer debater, quer julgar, quer falar. Não é isso que Deus quer. Enquanto nós estamos perdendo tempo julgando e falando isso, mas aquilo, nós estamos perdendo tempo de orar, estamos perdendo tempo de buscar intimidade, perdendo tempo de investir em nós espiritualmente. Porque a palavra fala que a salvação é individual. Se a salvação é individual, então nós temos que buscar. Porque se eu não buscar, quem vai buscar para mim? Não é? Nem eu posso salvar a minha esposa, nem minha esposa pode me salvar, nem eu posso salvar minha filha, nem minha filha pode me salvar. Então nós sabemos que nós só temos que orar e profetizar que Deus venha restaurar, que Deus venha restituir, que Deus venha colocar as filhas nossas na presença, que Deus venha permanecer com eles na presença. Que eles venham ser bênção, que Deus não venha deixar que nada aconteça, mas nós vamos ser o quê? Soldados de Cristo, nós vamos estar o quê? Intercedendo por eles, assim como Jó intercedia pelos filhos, nós também temos que interceder pelos nossos. Para quê? Para que eles permaneçam, porque nós somos soldados. E assim como João Batista obedeceu, então cumpriu-se. Ele batizou o quê? Jesus. Ele não queria, mas ele batizou, porque Jesus falou: eu quero mostrar. Ou seja, porque eu vim para servir. E nós também somos o quê? Vimos para servir. Porque se Jesus, grande e poderoso, veio para servir, nós que somos carne e falha, vamos falar que nós não veio para servir? Nós somos servos, discípulos. Então nós temos que servir. Hoje eu fui pegar uma pessoa e estava com uma sacola, eu ajudei a descer a sacola. Aí ele falou comigo assim: não, moço, vai deixar que eu pego? Eu falei: não, vou te ajudar. E não, vou te ajudar, sabe por quê? Porque Deus fala que nós viemos para servir. Se ele serviu, eu não sou filho, não vou servir. Eu ajudo todo mundo, eu não ligo para isso, não. Ó, ele falou: não, muito obrigado, eu estou feliz. Então quer dizer, nós temos que plantar. Porque as pessoas ficam assim: eu não vou fazer isso, não, não é obrigação minha, gente. Cristão tem que estender a mão, não é bater, não. Tem cristão que não vai estendendo a mão e ó, me vira as costas. Se Jesus virasse as costas para nós, como é que ia haver um arrependimento? Como é que ia alcançar nós? Então nós que somos cristãos, na hora que nós estiver bem, nós temos que falar assim: agora que Deus me abençoar, eu vou deixar aquele fulano lá. Não. Deus abençoar, você fala assim: não, Deus me abençoar, Deus permitir de falar que é para me abençoar, me abençoa. Porque nós somos cristãos. Se ele mandar, nós temos que abençoar. Mas se ele falar que não, nós também não pode fazer, não. Porque se nós colocar a mão naquilo que Deus está trabalhando aí, fica bom, não, precisa. Então é bênção. Eu tenho aprendido a cada dia. Que Deus venha nos instruir a cada dia. Que Deus venha nos ensinar a cada dia. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Glória a Deus. Que Deus venha abençoar a todos, essa presença apostólica. A glória de Deus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, porque estou falando com irmãos que hoje é um dia que eu falei: Deus, tem misericórdia de mim. Porque se o Senhor não me ajudar, meu Deus, irmãos, é um dia difícil, mas Deus deu a vitória. A vitória é nossa em nome de Jesus. Amém?
Aqueles que puderem, coloquem de pé, estendam as mãos para a glória do Senhor. E o amor de Deus, e a graça do Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com vós todos, hoje e para todos sempre. Que o Senhor guarde vocês nessa semana abençoada, aí no final de semana abençoado, dando sabedoria, dando livramento, repreendendo toda inveja, todo laço, tudo que não presta, que vinha colocar anjos ao teu redor, na tua casa, na tua entrada, na tua saída, te livrando de todo mal, de toda investida maligna, que vinha ter uma semana próspera aí, um final de semana abençoado, vocês, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, amém? Receba a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus.